ajudar. Mas feche os seus olhos, vamos falar com Deus, amém? Vamos falar com o Senhor, vamos pedir a bênção que já está sobre este lugar. Que Deus possa nos abençoar os nossos corações, abrir o nosso entendimento, abrir aquilo, na verdade, o nosso espírito, para que Deus possa falar a nossa vida. Amém. Senhor, nesta noite nós estamos diante de Ti, Senhor. Declaramos que somos terra seca. Senhor, nós declaramos que somos terra que precisa, Senhor, meu Deus, de receber, Senhor, a chuva serôdia, Senhor. Deus, nesta tarde, Senhor, nesta noite, Senhor, que o Senhor possa usar o seu servo, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, falar à nossa necessidade, que o Senhor possa desafiar cada um de nós, segundo, Senhor, a área em que cada um de nós, Senhor, precisa, Senhor, experimentar o renovo de Deus, algo novo de Deus nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai amado, no nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Amém? Conheço o pastor Tiago desde talvez os 2 anos de idade. Praticamente tinha começado a andar há pouco tempo. Amém? Depois os anos passaram-se, encontramos aí, já ele tinha para aí uns 13, 14, 15 anos. Depois desaparecemos outra vez, só quando ele tinha já perto dos 30, nós voltamos a nos encontrar e ele veio trabalhar comigo no campo missionário em Valpaços. E foi uma bênção este tempo que ele serviu ao nosso lado. E nesta noite eu acredito que Deus vai usar. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Obrigado aos irmãos, obrigado ao pastor Lamy e à irmã Paula, missionária Paula, pastora Paula. Olha, os irmãos, sabem como é que eu tinha? Eu acho que ainda não, porque mudei de telemóvel, mas eu tinha assim no meu telemóvel, pastora Paula Gabriel. Porque este casal foi bênção para nós. Nós somos muito gratos a Deus pelas suas vidas. Pastor Lamy, missionária Paula, somos muito gratos a Deus pelas suas vidas. Eu costumo dizer que eles já têm 4 filhos, mas arranjaram mais 2 porque eles foram os nossos pais no ministério. O nosso primeiro convite para trabalhar para o Senhor em tempo integral foi feito pelo pastor Lamy. Claro, também pelo ministério ali em Trajose, e foi um privilégio trabalhar e é um privilégio estar com os nossos queridos amigos e nesta noite com todos os irmãos aqui presentes. É o nosso privilégio estar convosco. Acreditamos que Deus quer falar connosco, acreditamos que Ele tem para nós, já temos sentido, sabemos que Ele está connosco e acreditamos que Ele tem desafios para nós. Amém, irmãos? Os irmãos acreditam que Deus quer desafiar a sua vida? Os irmãos não me deixem sozinho a pregar, está bem? Não me deixem sozinho a pregar, que eu não prego bem sozinho. Aliás, eu não faço nada bem sozinho. Se não fosse Ele, eu não conseguia nada. Mas depois eu preciso da ajuda dos meus irmãos, que é para, ainda em toda esta dinâmica, nós podermos cultuar ao Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração para partilhar com os irmãos nesta noite... Irmãos, eu não sou muito bom com as questões dos agradecimentos e destas partes. Se eu falhar alguma coisa, irmãos, perdoem-me já. Eu estou já a pedir perdão se já falhei, está bem? Mas eu quero mesmo partilhar com os irmãos aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Eu acredito que o Espírito Santo, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E eu sei que sou limitado. Eu sei que não consigo. E se fosse por aquilo que eu tinha para trazer aos irmãos, eu ia dizer aos irmãos aquilo que o Tiago Canhoto tinha para trazer aos irmãos. Eu ia dizer aos irmãos que não valia a pena ouvirem, mas eu acredito que ele usa as minhas incapacidades e que nesta noite tem realmente um desafio para cada um de nós. Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Joel, livro do profeta Joel. Estava lembrando aqui um momento ali em Trajose, quando fomos visitar a sede e tivemos um acidente. Eu tive um acidente e o pastor Lamy chega ao pé de mim, os bombeiros tinham chegado, o pastor estava no culto à minha espera, porque eu tinha vindo de viagem.
E depois o pastor lá me soube e chegou ao pé de mim e eu estava preocupado era se nós chegávamos ao segundo culto da manhã, mas o pastor lá me disse, Tiago, tem calma, vamos ver o que se passa. E eu lembro-me que naquela tarde a tribulação foi grande, mas eu lembro-me que naquela tarde, eu não sei exatamente o que da parte de Deus ministrei, mas eu sei que o Espírito Santo estava a usar as minhas fraquezas e estava a falar connosco. E eu acredito que na medida da luta, Deus tem vitória para nós. Os irmãos acreditam? Na medida da luta que nós enfrentamos, o Senhor tem mais para nós. Joel capítulo 2, e nós vamos ler os versos 12 a 17. E depois mais à frente iremos ler mais uns versos mais à frente. Deus diz assim pela boca do seu profeta, o Espírito Santo diz assim: mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais, uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a comunidade, ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento, e chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar e digam: ó Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, nós temos Joel a ser usado da parte de Deus a convocar o povo a um arrependimento. Existe um arrependimento necessário para que o Senhor derrame as suas bênçãos. Se nós fôssemos ler, e nós hoje não nos vamos deter nos versos seguintes, nós íamos perceber que a seguir a esta convocação, o Senhor prometeu bênção material para o seu povo. Prometeu cereal, prometeu prometeu azeite, prometeu mosto. O Senhor prometeu abundância ao seu povo depois desta convocatória. E o Senhor tem abundância para a minha vida e para a tua vida também. A abundância do céu para as nossas vidas. E não só material, mas a abundância espiritual do céu para as nossas vidas. Mas há um caminho a fazer. Há um caminho a fazer. E aquilo que o profeta Joel aponta é o caminho que não foi apenas para Israel. É um caminho que é para a igreja hoje também. Nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos não depende da nossa capacidade, depende totalmente dele. A salvação das nossas almas não tem nada a ver com aquilo que eu consegui alcançar. Tem a ver com a obra dele na cruz do Calvário e a sua graça e misericórdia manifesta na minha vida. Os dons de Deus no meio da igreja não têm a ver com a minha e com a tua capacidade. Tem a ver com a liberdade e com a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio da sua igreja, e os dons do Espírito são para nós hoje também, meu irmão. Eu creio e eu acredito que experimentaremos. Amém? Nós somos um povo que deve buscar a presença do Espírito Santo. Irmãos, sem Ele, nós não conseguimos nada. Nosso saudoso pastor José Carlos costumava dizer: sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Aleluia. Porque com Ele, tudo. Irmão, imagina a sua vida sem Deus. Um dia a sua vida já esteve sem Deus. Talvez alguns de nós aqui presentes, eu não conheço. O pastor Lami conhece, a irmã Paula conhece, vocês conhecem-se uns aos outros, mas eu não conheço. Talvez alguns de nós até estamos sem Deus. E sem Deus nós só vimos impossibilidades.
E sem Deus nós só vimos problemas, nós só vimos desgraças, nós só vimos o futuro negro. Mas sabe, com Deus nós vimos oportunidades. Oportunidades para ver a grandeza do nosso Deus no meio do nosso problema, no meio da nossa dificuldade. Porque Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para mudar a minha circunstância, por mais difícil que ela seja. Não há nada que Ele não possa fazer. Sabem, irmãos, eu sou assim, não me digam que eu pareço velho, por favor, mas eu acho que sou jovem. A minha filha já me diz que eu já não sou jovem. Há uns 6 anos atrás, um deles, nós temos 4, ok? Nós só tínhamos 2, mas depois fomos trabalhar com o pastor Lami e com a irmã Paula. Os irmãos entendem, não é? Nasceram mais 2, glória a Deus. Deus é bom. Eles foram inspiração para nós, aleluia. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu não sei qual deles foi, mas voltou-se para nós muito sério e disse: tu és metade velho, metade novo. O que quer dizer que agora eu já passei, mas... Comentários à parte dos nossos filhos, eu não sou assim muito antigo, mas eu lembro-me de coros bem antigos. O meu avô era pastor, a minha avó andava sempre pela cozinha cantando, e havia um corinho antigo que dizia: Deus tem todo o poder para tornar a fazer. No passado Ele fez, pode hoje também. Não há dúvida, não. Deus tem todo o poder. Aleluia. E não mudou. Eu posso ter mudado, tu podes ter mudado, mas Ele não mudou. Ele é perfeito, Ele é todo poderoso. Ele deseja mover-se entre nós. Ele deseja estar ao teu lado, encher a tua vida, transbordar na tua vida e mostrar que aquilo que tu não consegues, Ele consegue e aumenta acima daquilo que tu pensas. Ele tem todo o poder para tornar a fazer. Aleluia. Obrigado, Deus. Verso 12 mostra-nos. O profeta, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai mostrar-nos vários momentos. Existe um momento que é particular, que é pessoal. Amém? Mas depois existe um momento que é corporativo. Existe um momento que diz de respeito a mim, que é interior, que é meu. Mas depois existe um momento que diz respeito à igreja. O profeta começa por levantar aquilo que é individual. Veja, verso 12. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Irmãos, o convite de Deus pelos séculos e chegando até nós hoje, porque nós somos frutos do convite de Deus, é convertei-vos a Ele. Não é uma denominação, não é um homem, não é um movimento, é ao Senhor. Irmão, foi o Senhor quem enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. O pastor Tiago não fez nada em seu favor. Os líderes não fizeram nada em seu favor no sentido espiritual. Não provém de nós. Tudo aquilo que nós fazemos provém do Senhor. Se há algum benefício, provém do Senhor. Se há alguma falha, provém de mim. Mas se há algum benefício, provém do Senhor. É o Senhor quem se move pelo seu Espírito e traz salvação. É o Senhor quem se move pelo seu Espírito e liberta aquele que está possesso. É o Senhor quem se move pelo seu Espírito e cura o que está enfermo. Irmão, é o Senhor quem pode levantar da morte. Ele ainda ressuscita. O irmão pode não concordar, mas a minha Bíblia diz que sim. Hebreus 11 diz que pela fé viúvas receberam os seus mortos. Não foi Jesus quem ressuscitou em carne e osso. Foram viúvas que receberam os seus mortos pela fé. Quando Jesus ressuscitou, houveram túmulos revolvidos. A minha Bíblia diz que Pedro orou por Dorcas e ela foi levantada da morte. A minha Bíblia diz que Paulo orou pelo jovem que caiu da janela e morreu e ele tornou à vida. A minha Bíblia diz que o meu Jesus, o meu Senhor, não mudou e Ele tem o mesmo poder. Eu posso não concordar, mas Ele ainda ressuscita.
Quer o irmão acredite, quer o irmão não acredite. Não muda nada acerca de Deus. Muda a expressão dele na tua vida. Isso muda. Porque o Senhor não se revela a quem não deseja receber a sua revelação. Não há volta a dar. Ele lida com o meu desejo e com o teu desejo. Se tu desejas mais de Deus, sabes o que é que ele diz? Eis que estou à porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É isso que ele diz. É isso que ele diz, meu irmão. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o convite que o Espírito Santo faz pela boca de Joel quando diz, mas agora assim diz o Senhor, convertei-vos a mim, é para voltarmos-nos para o Senhor, meu irmão. Temos estado voltados para tantas coisas. Voltamos para aquilo que não nos escandaliza, voltamos para aquilo que nos faz perder tempo, voltamos para a dimensão do nosso problema e estamos voltados para tudo menos para o Senhor, meu irmão. O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? A igreja não é um clube onde nós nos assentamos 2 ou 3 horas por semana e ouvimos alguma coisa com a qual até concordamos, mas que não muda o nosso interior. A igreja é um organismo vivo de gente que está plantada no corpo do Senhor Jesus Cristo. E que tem em comum o quê? O mover do Espírito Santo no seu coração. Estamos voltados. O Senhor nos perdoa. Nós já lá vamos. Estamos voltados para aquilo que menos nos incomoda. E sabe, nenhum avivamento chegou à história por gente que não foi incomodada, que estava sentada no seu lugar tranquilo. Sabe como é que o avivamento chegou? Sabe? Por gente que foi incomodada no seu coração, que percebeu que Deus tinha mais para oferecer e que aquilo que estava a viver era pouco, que havia mais de Deus para experimentar e aquilo que estava na sua vida não fazia sentido. Gente assim clamou e o céu desceu. Gente assim jejuou e o Senhor enviou o seu Espírito. Gente assim dobrou os joelhos e não desistiu. E o Senhor se manifestou e revolveu as pedras da sua vida. E sabe, o Senhor ainda hoje quer revolver a minha e a tua vida. Os irmãos sabem como é que aconteceu o avivamento nas Ilhas Hébridas? O tema do nosso fim de semana é Viva o Senhor a tua obra, amém? Irmãos, eu não sei que horas são, já sei que horas são. O que eu recebi é que isto era tipo vigília. Os irmãos ouviram como eu ouvi? Sabe que na minha ótica, vigília tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então o Senhor tenha misericórdia de todos nós hoje. Os irmãos sabem como é que começou o avivamento nas Ilhas Hébridas? Alguém já ouviu falar? Vou partilhar convosco. 2 irmãs, uma corcunda e outra cega, começaram a clamar ao Senhor. Senhor, envia avivamento. 2. Irmãos, não sei quantos estamos aqui hoje. Diria em números redondos, 50, 60, pastor Lamy. Dava para trazer 30 avivamentos. Os irmãos estão comigo? 2 irmãs, uma corcunda e uma cega, disseram, há mais de Deus. Há mais de Deus. E nós queremos experimentar. Há mais de Deus e nós precisamos experimentar. Sabe o que estas 2 irmãs fizeram? Elas oraram ao Senhor. E o Espírito Santo revelou um homem. O homem foi convidado. Quando o homem chega e está a pregar na tenda, ele pensa,
Não sei o que se passou, porque é que me convidaram. Quando ele sai à tenda, tem a polícia à espera dele. O que é que se passava? O Espírito Santo tinha descido sobre aquelas ilhas e tinha descido de tal forma que pessoas que não ouviram pregar o Evangelho estavam convictas do seu pecado, estavam debaixo do peso do seu pecado e, como não sabiam para onde correr, correram para a esquadra da polícia para se arrependerem junto aos oficiais da polícia. Isto é avivamento, irmão! Irmão, há avivamento para vir a Vendas Novas e Montemor Novo. Há avivamento para chegar a estas terras, mas precisa haver gente comprometida pelo clamor, pelo deixar-se usar, para que o Senhor use a tua vida e use a minha vida como? Não é só pregar, é dobrar joelhos e clamar, é jejuar. Senhor, se há mais de ti, eu quero ver, eu quero experimentar, eu quero sentir na minha vida, eu quero sentir no meu corpo. O profeta Joel vai dizer: convertei-vos a mim de todo o coração. Fiquem descansados, eu vou procurar não demorar tanto como demorei nas primeiras duas frases. Convertei-vos a mim de todo o coração, totalidade. O Senhor não faz a obra com percentagens inferiores a 100. Mas isto, vamos pensar assim. Senhor, tu podes mexer em tudo, mas não mexe. Este cantinho aqui, este cantinho, este aqui, este Senhor. Olha, irmãos, se não me quiserem convidar mais vezes nenhuma, não há problema. O meu curso, Senhor, tu não tocas. Aqui, Senhor, tu não mexes. Senhor, tu podes mexer em tudo. Mas neste relacionamento, no meu relacionamento, com a pessoa que eu tenho ao meu lado, neste, tu não mexes. Senhor, tu podes mexer em tudo. Mas neste trauma, que eu guardo fechado a 7 chaves e não deixo que ninguém saiba dele, Senhor, neste não, Senhor, porque dói. Deus não te chamou para te dar uma parte, Deus chamou para dar todo o coração. Quando Ele mexer, Ele vai fazer melhor. Quando Ele mudar, Ele vai fazer a sua vontade. Queres experimentar o Senhor? Entrega todo o teu coração. Todo. Não deixes nada de fora. Não deixe nada de fora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E convertei-vos como? Com jejuns, com choro e com pranto. Com jejuns, sim, com jejuns. O jejum não é uma moeda de troca. O jejum não é algo... Obrigado. Se puder chegar aqui, eu agradeço. Obrigado, pastor Lamy. O jejum não é moeda de troca. Eu não faço jejum para convencer Deus a fazer a minha vontade. Sabe para que é que o jejum serve? O jejum serve para eu ouvir a voz de Deus. É por isso que Joel vai dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Para quê? Para ouvirmos a voz de Deus. Com desejo de ouvi-lo a Ele. Não de que Ele me ouça. Com desejo de ouvi-lo a Ele. Porque, sejamos sinceros, quantas vezes nós vamos buscar o Senhor por causa de alguma coisa que nós precisamos? Senhor, e agora este problema? E agora esta situação? E esta incerteza? E nós somos prontos a ir e somos prontos a pedir oração. Pastor, mas está errado. Não está nada errado. O que está errado é fazer esta parte e não a outra.
O que está errado é dizer a Deus e não ouvir a voz dele. Isto é que está errado. E o profeta Joel está a ser usado. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejuns e com choro. Sabe o que é o choro? É o reconhecimento da nossa distância em relação àquilo que ele é. O quão pecador eu sou. O quão pequeno eu sou. E o quão grande ele é. Mas não apenas com choro e com pranto. Porque sabe de onde vem o pranto? Vem do lugar onde eu reconheço que não merecia. Mas ele alcançou. Eu não merecia, mas ele fez. Eu não merecia, mas ele tocou, me amou e chamou para perto dele. É daí que veio o pranto, quando eu reconheço, Senhor, eu não merecia, mas a tua graça sobre a minha vida. A tua graça, Senhor. A tua misericórdia, Senhor. Convertei-vos. Verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Nós já ouvimos nesta noite algumas coisas sobre isto. E eu não conheço muitas das músicas que vocês cantaram. Mas há uma que, se eu pudesse levar gravada, de que adianta ter as melhores harmonias, as melhores poesias, e não ter a verdade? Rasgar as vestes, meu irmão. Rasgar as vestes no Antigo Testamento era... Sabe quem rasgou as vestes? O rei de Nínive. Lembram-se? Rasgou as vestes e sentou-se em cima de cinza com pano de saco. Era o sinal exterior de um arrependimento. O problema é quando existe o sinal exterior, mas não existe o interior. E isto é que Joel está a chamar a atenção. Rasgai os vossos corações. Os vossos. Podes não rasgar a roupa. Pode ninguém ver deitar-se uma lágrima. Pode ninguém ver o que está a acontecer por fora. Mas se por dentro tu estás a rasgar o teu coração, então está tudo certo. Estás no lugar certo. O lugar do arrependimento. O lugar da humilhação diante do Senhor. É neste lugar que nós alcançamos vitória. Quando eu me acho muito, Deus vai me deixar até ao ponto em que eu não me acho nada. Quando eu não me achar nada, Ele vem e diz, agora sim eu posso fazer. Agora está certo, agora eu posso agir. Agora eu posso entrar, agora eu posso mover, agora eu posso chegar. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E como vemos, irmãos, Joel está falando para aquilo que é o particular, o meu interior com Deus. Verso 14. Talvez ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor vosso Deus. O caminho que tu tens que fazer, ninguém vai fazer por ti. E há promessa de bênção sobre a tua vida quando tu fazes o caminho do arrependimento, o caminho da busca, o caminho da humilhação. Há promessa de bênção para a tua vida. Eu pergunto aos irmãos, quantos irmãos aqui gostavam que no próximo mês, na próxima semana, este lugar fosse pequeno para fazer 3 cultos ao domingo? Levante lá a sua mão. Glória a Deus, eu sei. Amém. Está nas vossas mãos. Começa na vossa vida. Não depende só daqueles que estão à frente. Aquelas 2 irmãs nas Ilhas Hébridas, ninguém as conhecia. E ainda hoje acho que não se sabe o seu nome. Gente anónima que disse, eu estou comprometido com a obra do Senhor. Há poder de Deus para vir às minhas terras. Então eu vou clamar pelas minhas terras. Eu vou clamar pelo meu território. Eu vou clamar para que o Senhor venha. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou comprometer-me com o Senhor, com tudo o que eu tenho. Irmãos, nada menos do que isto agrada ao Senhor. O irmão entende. O irmão entende. Irmão, quem de nós pais entregaríamos um filho para morrer pela vida de alguém, ainda que essa pessoa fosse boa?
Ele deu a sua vida. O eterno veio a esta dimensão temporal. O eterno deixou a glória e veio aqui a esta dimensão temporal para entregar aquilo que ele é. O irmão está a ver, para entregar o que ele é. Ele é vida, ele vai entregar a sua vida, ele vai entregar o que ele é, para que eu e tu pudéssemos ter uma oportunidade de chegar diante do trono da graça. Sabe o que diz Hebreus? Ele criou um novo e vivo caminho pela sua carne através do seu sangue, e por ele nós podemos entrar confiadamente junto ao trono da graça. Oh, irmão, ele deu o que deu e nós achamos que Deus se contenta com uma parte. A minha vida é para Ele. E eu acredito que tu também desejas pensar assim, se é que já não pensas. Mas entre pensar e fazer ainda existe uma grande distância. Irmãos, estamos todos no processo. Mas sabe, o que não dá é nós ficarmos sempre na mesma medida durante toda a vida. Irmão, não vai ser perfeito. O irmão não acorda amanhã e diz assim, a partir de agora eu vou orar todo o dia, ninguém me vê na rua. Não, as coisas não acontecem assim. Isso até pode acontecer durante um tempo determinado na tua vida. Mas as coisas não acontecem de um dia para o outro. Sabe o que é que acontece? Senhor, eu quero aumentar a minha medida. Eu quero aumentar a minha medida diante de Ti. Eu quero aumentar aquilo que eu faço diante de Ti. E hoje é mais um pouco, e mais um pouco, e mais... O problema é quando nós ficamos no raso toda a vida. O batismo com o Espírito Santo, meu irmão, que é uma coisa que nós devemos buscar, porque a Bíblia nos alerta que devemos fazer. Nós devemos buscar o Espírito Santo e os dons do Espírito sobre a nossa vida. É bíblico, irmão, não estou a dizer nada que seja heresia. E se tiver, o pastor Lamy, no final, manda-me um recado e faz uma cartinha ao Conselho Pastoral. Os irmãos, não se preocupem que não fica sem. É bíblico. O batismo com o Espírito Santo é bíblico. Buscar o Espírito Santo é bíblico. E buscar os dons do Espírito Santo é bíblico. Jesus disse, eu vou para o Pai, envio outro Consolador. O irmão já viu alguma vez Deus dar alguma coisa que nós não precisássemos? Até tribulações Ele nos dá. E é porque a gente precisa. Porque acreditem os irmãos que Ele não tem prazer em atribular a nossa vida. Mas a gente precisa. Então quando Jesus diz, eu vou para o Pai e é bom que eu vá. Porque se eu não for, Ele não virá. Quando Jesus usa esta expressão, Ele está a dizer, é uma necessidade premente e vocês precisam dela. Eu não quero spoiler já as próximas mensagens, mas eu quero vos dizer que Jesus disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém. Então, mas a ordem não era pregar o Evangelho a toda a criatura? Sim, mas, primeiro, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se eles precisavam, que andaram com Jesus 3 anos, vendo os milagres, vendo os ensinos, se eles precisaram, se eles foram instruídos pelo Verbo vivo que se fez carne e precisaram do Espírito, nós não. Aqui há alguma coisa que não bate certo. Nós precisamos. Nós precisamos. Oh irmão, quer você acredite, quer você não acredite, nós precisamos e precisamos. Sabe, nós não precisamos sabe até quando? Até o dia em que vier um processo manifestar-se aqui à frente. Porque aí eu quero ver. Sabe o que é que... Curiosidade. Vou esperar aqui curiosidade. Os irmãos sabem que há igrejas que não acreditam no mover do Espírito Santo para os nossos dias, não sabem? Sabe o que é que eles fazem com as pessoas que estão possessas? Os irmãos sabem que existem pessoas possessas. Tanto quanto eu sei, o trabalho aqui iniciou por causa disso. O pastor Lamy abriu a porta para mim, para eu saber. O trabalho aqui iniciou com isso. Com um pastor que se dedicou ao jejum e oração para a libertação de uma vida que estava terrivelmente aprisionada e obteve vitória da parte de Deus porque o Espírito Santo se moveu. Vamos juntos.
Os irmãos sabem o que é que essas igrejas fazem com quem está possesso? Convidam-no a sair. E deixam a pessoa no mesmo estado em que se encontra. Os irmãos acham que era isso que Jesus faria? E sabem o que é que acontece quando alguém que não está cheio do poder e da unção de Deus se atreve a expulsar um demónio de alguém que está cativo? Basta visitar Atos. Simão Mágico. Vão lá ver o que é que acontece. Sabe o que é que Simão disse? Eu vos expulso em nome de Jesus, do Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que é que os demónios responderam? Sei quem é Paulo, sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Sabe o que é que aconteceu? Tiveram que fugir à frente. Não está a rir porque não foi consigo. Porque no dia em que acontecer aqui, se a unção de Deus não estiver presente, se o Espírito Santo não estiver aqui ativo no nosso meio, se nós não dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós não temos mais nada para fazer do que as outras igrejas também fazem, se não convidar a sair. O que é isto, irmão? Jesus nos mandou para pregar. Pregar o Evangelho é mais do que falar, é fazer. É operar na medida do poder de Deus. E nós precisamos, irmão! Os possessos não desapareceram e os demónios não se foram embora. Eles andam por aí. Nós precisamos da unção do alto sobre as nossas vidas. Porque só provocamos as trevas com a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos cheios do poder de Deus. Paulo, olha esta. Os irmãos conhecem a Bíblia, como já me desviei um bocadinho, mas nós já lá voltamos. Paulo está a andar e vem uma jovem atrás dele e da comitiva. Ouvi estes homens porque eles vos anunciam o caminho da verdade. Eu estou a parafrasear, ok? E isto durante dias. E há uma certa altura em que Paulo já não aguenta. Sabe porquê? Porque Paulo está cheio do poder. E Paulo está cheio do discernimento. Aquilo que aquela pessoa estava a dizer era verdade. Era verdade, irmão. Havia de Deus a mensagem na vida de Paulo e da comitiva que estava com ele. Mas a voz que estava a falar era a voz de trevas. Sabe o que é que Paulo faz? Já cansado de ouvir? Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saias, e imediatamente o demónio abandonou aquela rapariga. Discernimento. Porque sobre a vida dele estava a unção e o poder de Deus. Se ele precisou, eu e tu precisamos. Eu e tu precisamos. Nós precisamos da unção de Deus sobre as nossas vidas. Convertei-vos. O Senhor vos abençoará. Então agora o profeta caminha para aquilo que é congregacional. Tocai a trombeta em Sião. Irmãos, eu vou dar algumas características que Deus procura na igreja, que eu consigo, que o Espírito Santo me levou a ver neste texto, tá bom? Tocai a trombeta em Sião. Fala-nos de prontidão. Uma igreja que deseja ser cheia do Espírito Santo é uma igreja que deve estar pronta para obedecer. Prontidão. Tocai a trombeta. Tocai a trombeta. Mas, ele continua. Decretai um jejum. Falamos de sujeição. Lembram-se que eu falei de que jejum não é para nós fazermos Deus ouvir-nos e levar-nos a fazer o que nós queremos, é para nós o ouvirmos. Então, se nós ouvimos a voz dele, nós só temos um caminho, é ser sujeitos. Decretai um jejum. Prontidão, sujeição. Convocai uma assembleia solene. Reverência. Irmão, estamos a falar do que é santo. Irmão, por favor, é santo. O Senhor é santo, a sua presença é santa, o seu mover é santo. Ele deseja que nós tenhamos esta noção, esta consciência. Reuni o povo.
o Senhor se alegra na união. Os irmãos creem comigo? O Senhor se alegra na união. Reuni o povo, santificai a comunidade, preparação. E agora, verso 16, parte final. Ajuntai os anciãos, reuni os meninos e as crianças de peito. Sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. Sabe o que é que o profeta está a falar da parte de Deus? Primeiro, ele está a convocar os anciãos. Os anciãos são a imagem da sabedoria e da decisão. A sabedoria e a decisão precisam estar debaixo do poder de Deus. A igreja, os irmãos mais velhos, as lideranças, eles estão cá para mostrar a sabedoria. Verdade. Mas precisam do poder de Deus sobre as suas vidas quando demonstram a sabedoria. Porque nós não levamos uma sabedoria carnal. Não é uma sabedoria humana. Se o irmão for ler a primeira carta aos Coríntios, vai perceber do que eu estou a falar. Nós falamos sabedoria espiritual. Entre nós é espiritual. Os anciãos. Congregai-os, anciãos. A seguir, diz para congregar os meninos. Não diz? As vossas Bíblias não dizem como a minha? Reuni os meninos e as crianças de peito. Sabe do que nos fala? Não gosto nada quando dizem que a juventude é a igreja do amanhã. Percebemos hoje que é a igreja de hoje. Amém? Mas aqui não está a falar propriamente dos jovens. Aqui está a falar dos meninos. Dos que amamentam. Sabe para quê? Para que eles tenham conhecimento de quem é este Deus que deseja revelar-se. Porque as nossas gerações mais novas precisam ver o mover de Deus sobre a vida daquela que é a igreja. Entender o Senhor ao qual os pais servem, para que também eles possam crescer debaixo da direção, debaixo da presença, debaixo da unção do Espírito Santo. É para convocar todos. A sabedoria é para convocar o futuro, é para convocar aqueles que estão crescendo, é para convocar. E agora veja. Sai o noivo do seu quarto e a noiva do seu aposento. É para convocar aqueles que estão comprometidos. Os irmãos lembram-se de uma parábola que Jesus falou acerca de umas bodas preparadas e convidar. E foram convidar os convidados para as bodas. E o que é que aconteceu? Um diz, não posso. Comprei um terreno e tenho que ir vê-lo. Não posso. Vou casar-me. Não posso. Não posso. Não posso. Aquilo que Deus está dizendo por boca do seu profeta Joel é: não existem motivos que nos impeçam de estar na presença do Eterno. Não existem motivos, não existem compromissos maiores do que o compromisso com Deus. Então todos são chamados a estar diante da presença do Senhor. Venham todos, venha o futuro, venha o presente, venha a sabedoria, venham os que estão comprometidos, venham todos. Façam uma escolha. A escolha é tua, meu irmão. A escolha é tua, minha irmã. A escolha é tua, jovem. A escolha é tua, ancião. A escolha é tua, tu que estás comprometido. Faça uma escolha. Faça uma escolha. Faça uma escolha. É o que Joel está a dizer. Mas não fica por aqui. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Eu
podia ter trazido, não trouxe, peço desculpa aos irmãos, talvez ajudaria. O pórtico, a porta do templo, era o lugar onde os sacerdotes se reuniam e onde distribuíam tarefas e se organizavam para o serviço no templo. Visto está que do pórtico partiam muitos para o altar dos sacrifícios. A liderança é chamada a chorar pelo povo. A liderança é chamada a clamar pelo povo. Mas, irmão, todos precisamos corresponder à chamada do Senhor. E o Senhor não está chamando uns. O Senhor não está chamando algum. O Senhor está chamando todos. Mas para quê, pastor? O Senhor está chamando todos para nos arrependermos. Mas arrepender de quê, pastor? Estou em todos os cultos, chego 20 minutos antes, saio 1 hora depois. Arrepender. Porque o meu compromisso não está a ser aquele que o Senhor deseja. Sabe? Às vezes nós achamos que por estarmos na igreja está tudo certo e garantido. Estas cadeiras não salvam ninguém. Eu não salvo ninguém. Pastor Lamy não salva. Missionária Paula não salva. Missionária Sónia não salva. Jesus salva. Estas cadeiras são apenas o lugar aonde tu podes ouvir a voz de Deus. Mas se tu ouves a voz de Deus e rejeitas a voz de Deus, sabe o que é que a Bíblia diz? Já não há esperança, só uma ardente expectação de juízo. Irmão, onde estamos eu e tu? Será que eu não tenho nada de que me arrepender? Eu sou o primeiro a dizer, eu preciso de me arrepender. Eu preciso me arrepender quando eu escolho aquilo que Deus não escolhe para a minha vida. Pastor, está a dizer que se arrepende de pecado. Eu não estou a falar de pecado por comissão. Eu estou a falar de pecado por omissão. O irmão sabe o que é a diferença entre um e outro? Eu fiz algo que desagrada a Deus. Outro, eu deixei de fazer aquilo que agrada a Deus. São duas coisas diferentes, mas são pecado de igual forma. O Senhor me chamou para Ele, não me chamou para eu evidenciar nada em mim. O Senhor me chamou para estar com Ele, para estar na Sua presença, para chorar, para derramar, para prantear. E me chamou para que na igreja eu pudesse estar com esta mesma disponibilidade. Esta não é apenas uma disponibilidade particular. Vai haver momentos em que o irmão ao teu lado está tão partido, mas tem a sua cara normal. Se o Espírito Santo não habitar em ti, se não houver discernimento, como é que tu vais chegar à vida dele? Como é que tu vais levantar o teu irmão? Como é que tu vais dizer, o Senhor falou comigo? Anda. Vem comigo, eu não te deixo ficar pelo caminho. Como é que vais fazer? Como é que vais fazer? Se o Espírito Santo não tiver liberdade no teu coração, se Ele não tiver liberdade na tua mente, se Ele não tiver liberdade no teu corpo, irmão, o Senhor quer a totalidade para que nós possamos estar totalmente ao serviço dEle. Um abraço vindo do Espírito restaura feridas que nós nem imaginamos que existem. Uma palavra do céu pode evitar que alguém cometa o maior do erro das suas vidas. Uma palavra do céu. Mas se Ele não está em mim, se eu não o ouço, se eu não o busco, se eu não o quero, se eu não me quero relacionar com Ele, como ser igreja sem o Espírito Santo? Como?
como. Mas se hoje disseres, Senhor, se hoje tu disseres ao Senhor, Senhor, eu vou converter-me. Ah, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu não estou a falar dessa conversão. Eu estou a falar do momento em que tu dizes, chega de fazer o que eu quero, agora é fazer o que Ele quer. É disso que eu estou a falar. Se hoje tu disseres, eu vou converter-me ao Senhor, eu vou converter-me de todo o coração, eu hoje marco com Deus a minha posição. Se tu hoje disseres isso, alguma coisa vai mudar na tua vida, mas não apenas na tua vida, na vida da tua família, na vida daqueles que estão à tua volta e, sabes, na vida da tua igreja também. Vamos ler os últimos 2 versos desta noite. Verso 28 e 29. Lembram-se que eu disse que entre estes versos que nós lemos está a bênção no natural, o mosto, o cereal, o azeite. Agora Deus vai dizer, mas para além, daquilo que tu vês e para além daquilo que tu consegues agarrar, para além daquilo que é a vida natural, para além da tua recompensa aqui, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Pastor, mas isso já aconteceu? Não, isso não aconteceu. Foi inaugurada uma porta no dia de Pentecostes. E desde esse dia a porta está aberta para que tu e eu possamos entrar. E o Espírito seja derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Sobre tudo o que tu és. Sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu corpo. Seja derramado o Espírito. Aviva, Senhor, a tua obra. Tem sido o tema do nosso tempo. Mas como avivar se nós deixamos de fora o Senhor da vida? O Espírito hoje te convida. O Espírito hoje te convida. O convite é dele, não é meu. Se vocês me perguntarem, possivelmente não, eu sei dizer-vos. Eu até não queria pregar esta mensagem. Talvez alguns pensarão é demasiado dura, mas eu não vou pedir desculpa pela palavra de Deus. Não vou. Eu quero vos dizer que se o Senhor trouxe esta mensagem nesta noite, é porque todos nós precisamos ser desafiados. Sabe quais são as palavras de Pedro quando perguntaram: que faremos? Sabe quais são? Arrependei-vos, para que venham sobre vós os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Queres os tempos de refrigério pela presença do Senhor? Então sonda nesta noite o teu coração. Eu gostava que nós pudéssemos fechar os nossos olhos. Eu não sei se podemos ter piano ou alguma música aqui em cima, não sei, mas eu gostava que nesta hora nós pudéssemos sondar os nossos corações. O Espírito Santo está sondando, sim. Mas a decisão, lembras-te que eu disse? A decisão é tua. A decisão é tua. Qual é o teu compromisso nesta noite? Qual é o teu compromisso nesta noite? Talvez tu tenhas vivido tempos tão turbulentos, tão difíceis. Tempos que tu não consegues perceber porquê na tua vida. Mas o Espírito Santo, nesta noite, está a dizer: eles só estão a acontecer na tua vida porque tu mantens o domínio na tua vida. O domínio é para ser do Senhor. Se tu mantiveres o domínio na tua mão, se tu disseres até aqui sim, Senhor, a partir daqui não.
continuarás a viver estes tempos. Talvez tu dizes assim, há coisas que eu não quero mexer, são demasiado dolorosas para eu mexer. Mas o Espírito Santo diz, não és tu que tens que mexer. Eu quero mexer no teu coração nesta noite. E as feridas que estão sangrando que ninguém vê, sou eu que quero curá-las na tua vida. Se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei em tua casa. Eu cearei contigo e tu comigo. Fala de comunhão. Ele não te deixará sozinho. Irás visitar esse lugar, mas não estás sozinho. Não serás destruído. Serás sarado. Ele continua perguntando, até quando? Até quando? Até quando viverás esta vida que estás a viver? Até quando? Até quando lidarás com os problemas que estás a lidar sozinho? Até quando? Até quando tens força? Até quando? Se hoje renderes a tua vida, a totalidade da tua vida, e entregares a tua vida a Jesus, e disseres, Senhor, chega de eu decidir, chega de ser eu a fazer à minha maneira, chega de ser eu a dizer é assim, e é assim, eu quero que seja a tua voz. Se nesta noite tu decidires, eu rendo a minha vida, eu me arrependo de não ter entregue o controle, se tu fizeres, o Senhor vai pegar na tua vida. E quando Ele pega, quando Ele pega, meu irmão, nada fica igual, nada fica igual. Nada fica igual. Eu sei que já é tarde, eu sei que já é tarde, mas eu quero te dizer, se hoje tu disseres no teu coração, Senhor, eu vou render a minha vontade, eu vou render o meu querer, Senhor, eu vou dar liberdade para tu entrares em todos os recantos da minha vida, então o Espírito Santo vai começar a obra em ti e vai pegar-te pela mão e vai dizer, não mais sozinho, não mais destruído, não mais completamente esmagado, não mais. Porque agora é o Senhor quem te levanta. Agora é o Senhor quem te sustenta. Nesta noite, se tu reconheces que não tens entregue tudo na tua vida a Jesus, que existem áreas que estão fechadas, e hoje tu queres fazer este compromisso, Senhor, agora é para valer. Agora, Senhor, é para eu entregar tudo. Agora, Senhor, agora chega de percentagens. Agora é tudo, Senhor. Faz um sinal no teu lugar, levanta a tua mão. Aleluia, estou vendo mãos levantadas nesta noite. Mantém a tua mão levantada, o Senhor está vendo, aleluia, o Senhor está vendo a tua mão, o Senhor está vendo a tua mão, o Senhor está vendo a tua mão, mas mais do que a tua mão, Ele está vendo o teu coração nesta hora, confia que Ele está vendo o teu coração nesta hora. Faz esta oração comigo nesta hora. Senhor Jesus, eu me arrependo de não ter entregue tudo na minha vida, mas hoje eu não quero deixar nada de fora. Eu vou entrar pela porta do arrependimento e vou experimentar uma nova vida contigo. Vou experimentar o teu domínio completo sobre a minha vida. Oh, Jesus, tu estás vendo os corações e as mãos. Em nome de Jesus.